Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao CNSAT, ao Espaço Aberto para a Saúde. A gente vai dar continuidade às nossas atividades hoje e a gente vai falar agora sobre um tema muito importante que tem relação também com saúde, ambiente e trabalho, que seria um tema muito crítico, né? É o caso do suicídio. E para isso a gente vai falar com o enfermeiro Thales de Araújo. Ele é especialista em enfermagem oncológica, também tem experiência em emergência e cuidados intensivos de alta complexidade. Thales, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite para participar do evento. A palavra é com você, pode ficar à vontade. Bom, muito obrigado. Então, sou Thales, né? Sou enfermeiro, especialista em oncologia e cuidados intensivos. Já atuo na área já há 7 anos, na parte de emergência, terapia intensiva. E hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com pacientes em ideação e o suicídio, sim, consumado, e falar um pouco sobre atendimentos, abordagens e condutas. E atualmente, né, estou cursando o 6º período de psicologia e espero contribuir. Vamos lá. Esse assunto ele é bem delicado, ele pode sensibilizar algumas pessoas devido a sentimentos, situações, e algumas imagens pode causar algum desconforto. Eu vou iniciar agora um vídeo, ele é bem curtinho, mas assim, ele resume muito bem que seria uma pessoa com esse sofrimento psíquico. Então, como mostra nesse vídeo, né, ele resume bastante que não tem como detectar uma pessoa que tem essa ideação suicida. Simplesmente a gente tem isso na mente que pacientes com ideação suicida, eles são pacientes depressivos, tristes, melancólicos, e não. O paciente pode ser qualquer pessoa. Ela pode ter, assim, tudo, ter uma vida estável, tudo certinho, mas só que é algo dentro daquela dor que faz com que ele cometa esse, esse ato. O suicídio, ele pode ser compreendido pelo ato de levar o fim da vida de forma consciente. Então, o paciente ele tem a consciência daquilo. Ele quer acabar com aquela dor dele e pensa que só a morte pode curar essa dor. E ela, assim, ela é multicausal, tem presença de transtornos mentais, desemprego, perdas, abusos, entre outros. E isso pode potencializar a ocorrência. É um tema de grande relevância social e constata-se que os índices alarmantes são entre os jovens de 15 a 19 anos, adolescentes, no início da adolescência, né? Que a gente pode citar também o bullying nas escolas, que na adolescência está se descobrindo, né? Então tem a aceitação da família, tem a autoaceitação, enfim. Então, os fatores maiores são entre os adolescentes.
como falei, né, um ato intencional, e ele usa como meios que o paciente ele acha letal, que pode ser letal. E o comportamento suicida ele é um processo que engloba desde o pensamento ou a ideia de querer morrer ou tirar a própria vida. Planejamento, a tentativa e, na maioria dos casos, a consumação do ato. Ideação suicida é o ato de pensar. Pensar em planejar, é o ato de planejar o suicídio, o pensamentos suicidas e considerar a real possibilidade de pôr o fim na vida. Então, quando o paciente começa a planejar, a idealizar esse ato, já começa, a gente já acende já o alerta vermelho, vamos dizer assim. E as ideias de mortes são frases, são indicadores, são frases que indicam que o paciente tem essa ideação suicida. Que a gente pode, no dia a dia, verificar isso. É como, eu sou um peso para os outros, eu acho que minha família ficaria melhor se eu não estivesse aqui, eu ando pensando besteira, as coisas não vão dar certo, não vejo saída, enfim, N frases assim, que a gente consegue identificar que esse paciente está com esse sofrimento. Então, é necessário intervir quanto antes. E as tentativas de suicídios, ela representa como ato de autoagressão, a intenção é a morte, o principal é a morte. Então, mesmo que ela não ocorra, o paciente ele pode se automutilar, ele pode ingerir medicamentos que, mesmo sabendo que não é uma forma efetiva a morte, mas ele tenta e assim, até conseguir, vai indo até conseguir, enfim, consumar o ácido. E o suicídio consumado, ele é o ato intencional, né, da autoagressão, que ele é consequência à morte. Então, ele finaliza, ele tenta, ele idealiza aquilo e, por fim, consequentemente, a morte do paciente. E comportamento suicida, eu vou dar um exemplo da plantão na emergência. Uma paciente de sexo feminino, de aproximadamente 46 anos, paciente assim, normal, e ela foi diagnosticada com hipertensão arterial, que isso acomete a maioria dos brasileiros, e assim, não é uma patologia assim que é o fim da vida. Ela pode ter uma vida normal, uso de medicamentos regulares, alimentação, exercício físico, ela pode ter uma vida normal. Porém, ela achou que isso não seria o correto, não seria, não conseguiria caminhar com a vida dela com essa doença. Então, ela optou por dar um fim na vida. Então, ela deu entrada na emergência, ingeriu alguns medicamentos, assim, tanto anti-inflamatórios, antibióticos, enfim, um combo de medicamentos, e teve um rebaixamento de nível de consciência, precisou ser entubada e veio a óbito em poucos dias por outras complicações. Então, para quem está de fora, pensa que é normal, por que fez isso? Uma doença que ela pode se cuidar, é só seguir certinho que ela vai ter uma vida normal. Mas para ela, assim, não cabe a nós julgarmos. Então, para ela, aquilo foi necessário. Então, ela precisava de um atendimento psicológico, enfim, mas ela acabou optando por dar o fim na vida. E quando ocorre um suicídio, não é só na vida da pessoa que é afetada, mas também todos à sua volta. Ela deixa 2 filhos adolescentes, deixou, né, 2 filhos adolescentes, que, assim, fica, assim, o alicerce, né, que é a mãe, uma matriarca, assim, da família, e dar um fim na vida, assim, de uma forma, assim, tão, assim, inesperada. E, assim, os filhos, chegar na vida adulta, se não tivessem um tratamento, um olhar diferenciado, pode também cometer o suicídio. Pode também idealizar isso porque perdeu a mãe, então é um trauma.
que esses adolescentes já vão iniciar a vida adulta carregando esse trauma. E a depressão é um dos maiores casos de suicídio, porque é aquele sofrimento, é aquela dor, é um paciente assim que se isola do mundo, e assim, por diversos, pode ser por um abuso na infância, um relacionamento abusivo, perda do emprego, uma família não muito estabilizada, enfim, assim, a depressão, ela pode vir assim, de diversas maneiras, e uma delas é o final seria o suicídio. Dos fatores de riscos, são grupos socialmente vulneráveis. Podemos citar os refugiados, imigrantes, a população LGBT, porque já sofre já um preconceito desde da sua descoberta, e a família muitas das vezes não aceita, tem a parte religiosa, dos amigos, enfim, e ficam sem saber, não conseguem mudar a sua essência e acabam optando pela morte como a única solução para poder finalizar, para acabar com essa dor, que ela não consegue ser o que ela é por conta do julgamento da sociedade. Então, são dos fatores de risco, são pessoas privadas da sua liberdade e portadores de HIV também, por ser uma doença autoimune, ela não tem cura, mas o paciente ele pode ter uma vida perfeita, assim, se cuidando, tem a medicação gratuita nos postos, e seguindo o tratamento certinho, ele pode ter uma vida normal, mas para a sociedade tem esse preconceito, então acaba isso afetando os portadores do vírus, que acaba com que muitos deles acabem tirando a vida. E os pacientes que já tentaram suicídio apresentam de 5 a 6 vezes mais chances de tentar o suicídio novamente. Então, eu já tive essa experiência já de pacientes tentarem uma vez, aí a família acaba assinando o termo para poder liberar, porque não quer, acha que é só uma fase, e que isso vai passar, só um momento, e que não tem, e não entendem esse sofrimento que a pessoa está passando. Então, vira um ciclo. A pessoa tenta uma vez, tenta a segunda, tenta a terceira, e não tem um acolhimento necessário para ter uma qualidade de vida melhor, para não ter mais esses pensamentos. E fatores sociodemográficos tem como o sexo. Pacientes femininos, elas são a maioria que tentam o suicídio, porém do sexo masculino são de formas mais drásticas. E eles, uso de arma de fogo, arma branca, queda também, jogar assim de viadutos, de prédios. Então, femininos são os que mais tentam, porém, no masculino são os que consumam mais, de forma mais trágica. E outro caso também que eu vivenciei na terapia intensiva foi uma paciente sexo feminino, casada, uma vida estável, um bom emprego, filhos, mas ela pode ser até um pouco chocante para alguns, né? Ela falou que não aguentava mais isso, essa vida, assim, essa responsabilidade de ser mãe, de cuidar da casa, de cuidar do marido, de cuidar da família. Então, assim, tem esse peso nas mulheres por ter, de carregar, de cuidar dos filhos, da família, ter uma casa sempre organizada. Então, acabam tendo esse sofrimento e não tem outra saída a não ser isso. Então, muitas delas não procuram atendimento com um psicólogo por preconceito mesmo, porque sempre tem esse preconceito na sociedade de que psicologia, psiquiatria é só para maluco. Então, acabam sofrendo calado e
acaba tendo um fim trágico por conta disso. Idade, entre os 15 e os 19 e acima dos 75 são os fatores de risco, assim, maiores casos. Também tem um outro caso também no hospital, no CTI oncológico. Era um hospital humanizado, assim, os pacientes ficavam tinha um atendimento assim diferenciado. Porém, ele tinha 17 anos, era um CA de pulmão, já tinha metástase óssea, e ele simplesmente chegou para mim uma vez e falou, eu não aguento mais isso, eu só estou vivo ainda porque eu estou aqui no hospital. Porque se eu estivesse em casa, eu já teria finalizado já com isso, porque eu não aguento mais. Ficar assim, eu sei que eu não vou muito longe, mas eu não quero demorar mais, eu quero finalizar. Eu não aguento mais, eu queria ter uma vida normal, porém, enfim, ele permaneceu no hospital por algum tempo, mas assim, acabou falecendo, mas pela doença e não por suicídio. Foi assim, que chocou bastante a maioria dos funcionários lá, porque assim, essa parte oncológica, ela é bem pesada. O clima é bem pesado por conta disso, porque são pacientes em diversas áreas, tanto tem crianças, adolescentes, idosos. Você vê assim que não tem um prognóstico muito bom e está ali. Muitos deles querem viver e não pode por conta disso, e tem pacientes que não aguentam mais e querem dar um fim na vida por conta da patologia. Situação financeira, a gente pode citar também aqui no nosso país, né, desemprego. Então, são famílias de baixa renda, com subempregos, e tem famílias grandes, com números grandes de filhos, e são pais que nem sempre têm estudo, e chegam em casa sem ter, às vezes, a maioria das vezes, os filhos pedem algo ou alimento, e eles não têm, isso dói profundamente neles, e assim, ficam sem saída. Não tem, nem sempre tem ajuda do governo, ajuda dos familiares, e acabam dando um fim na vida por conta desse sofrimento de que achar que ele ali não está sendo útil para a família. Não consigo arrumar um bom emprego, não consigo dar o sustento à minha família, então, se eu não existir mais, isso acaba. Isso na mente deles, mas eles não pensam assim, o sofrimento é tanto que não pensam na própria família, né, nos que estão à volta. Residencial rural versus urbana, pacientes rurais, a gente tem essa impressão que a vida é mais tranquila, que é mais fácil, mas também tem essa parte do sofrimento, tem as intoxicações por agrotóxicos, também tem essa parte de falta de emprego, mas em contrapartida, a urbana, os índices são muito maiores do que a rural, porque tem a correria do dia a dia, tem o desemprego, transporte, enfim, várias que acabam, o ser humano não é uma máquina, acaba sofrendo com todas essas consequências. Situação laboral, a gente pode citar o desemprego também, pacientes que perdem o emprego e não conseguem um novo emprego assim rápido, isso demora, então isso eles acabam sofrendo porque tem seus compromissos, tem sua família para sustentar, e fica nesse sofrimento de sem saber o que fazer, o que eu vou fazer agora, para onde eu vou, o que eu vou fazer, acabam não vendo saída para isso. E também podemos citar também o burnout, que é o esgotamento no trabalho, que são trabalhos com muita exigência, salários nem sempre dignos, e essa pressão psicológica no trabalho, são os chefes assim nem sempre que têm essa noção do sofrimento do outro. Então, é um dos fatores de risco.
aposentados, acima dos 75, né, que eles dedicaram a vida toda à sociedade, aos filhos, às empresas, e chega uma hora que eles não se veem mais capazes, se sentem inúteis assim para a sociedade, não vê a família mesmo abandona, ou se vê sendo cuidados por terceiros, e se sente assim inválidos. Então não vê mais, não tem emprego, porque já estão, as empresas não querem pessoas acima de uma certa idade, então acaba esse sofrimento, em casa fica, muitas das vezes, para de trabalhar, mas assim, fica em casa, não tem uma atividade, não tem nada, então vem a depressão, a família que muitas das vezes abandona, e acaba levando à ideação e ao suicídio. Estado civil, solteiros são que não têm um relacionamento estável, são um dos maiores casos, porém tem os relacionamentos abusivos também, pessoas casadas também que não se sente feliz mais no casamento, mas acaba dependendo dos parceiros, da família, e acaba vivendo aquela vida infeliz, não, não vê aquele brilho mais na vida. Mesmo com uma vida estável, ela não se sente feliz e acaba cometendo o ato. Fatores psicológicos, o suicídio ele não ocorre de uma forma inesperada. Em geral, o comportamento suicida ele inicia a partir de uma ideação, um pensamento, intenção, e após um planejamento no imaginário, aí começa aquela preparação até o ato. Ambivalência são, na maioria das pessoas, 90% das pessoas que relatam a ideação suicida, elas querem acabar com a dor, elas querem se suicidar, porém, ao mesmo tempo, elas não querem. Elas querem viver, elas querem curar, quer acabar com essa dor, mas aí fica naquilo de ou terminar a dor de uma forma mais rápida, e com um tratamento adequado, com logo assim que percebe que ou a família, ela iniciando um tratamento, um atendimento eficaz, ela consegue sair dessa fase, de tentar o suicídio. Então, assim, ela fica numa balança. Eu quero viver, mas também eu não aguento mais essa dor. Então, o que eu faço? Então, aí que entra a equipe, os profissionais da área, para poder salvar essa pessoa, né, desse sofrimento. E impulsividade são pacientes assim que não impulsivos. Para muitos pode até parecer besteira, términos de relacionamento assim, e a pessoa fica sem saber o que fazer e acaba cometendo, e a gente muitas das vezes fala, por que fez isso? Por causa de um relacionamento, ou por causa de um emprego, ou, enfim, por outros motivos que pra gente que está de fora, é como se fosse besteira. Mas só que a gente não pode julgar, a gente não pode julgar a dor do outro, a gente tem que se colocar no lugar e entender, procurar entender por que ela tá assim, por que ela tem esses pensamentos. Então, a impulsividade é isso, ela acaba sem mesmo pensar em como ela simplesmente faz. Ou acaba ingerindo medicamentos, veneno, ou se jogando de prédios, enfim, muitas possibilidades. A rigidez, o indivíduo ele passa a funcionar de um modo rígido, com pensamentos e ações, só pensa no suicídio, enfim, no ato. Ele não vê mais solução, a não ser o suicídio, a não ser acabar com a vida, acabar com aquele sofrimento. Então, são pacientes assim, mais difíceis de lidar, que precisa assim, de uma internação, precisa de um cuidado mais eficaz, mais intenso,
para que ele possa ter um fim nessa ideação. E condições clínicas, como informei anteriormente, né, esses dois casos, tanto da paciente da hipertensão como do jovem do CA, pacientes pós-traumas que acabam tendo perda da divisão, amputando algum membro, que se acaba como sentindo incapaz de exercer qualquer função, de viver. É o tetraplégicos que ficam acamados e ver, não, o que eu sou na sociedade, o que eu sou no mundo. Então, fica com esse sofrimento e quando vê a oportunidade e já tive um caso também de uma paciente que ela teve uma amputação de 2 dedos na mão direita e ela conseguiu, assim, a gente não sabe ainda como, mas ela conseguiu alguma coisa que ela conseguiu se cortar. Assim, ela não finalizou o ato, a gente conseguiu, na correria toda, a gente conseguiu salvá-la, mas é aquilo, mesmo com toda aquela vigilância, ela conseguiu um breve espaço e tentou, né? Mas não foi efetivo. E condições psíquicas e patologias associadas, a gente podemos citar depressão, borderline, esquizofrenia, uso de drogas e álcool e drogas, que são assim são as condições psíquicas do paciente, desse sofrimento, que acabam com fim a ideação e o suicídio consumado. E o transtorno depressivo, que a gente sempre vai nessa tecla da depressão, dos pacientes que sofrem, que têm esse sofrimento interno, o esgotamento, tanto no trabalho como na família, assim, não vê mais sentido na vida. Não vê mais, não tem sentido algum, porque o sofrimento é tanto, para quem está de fora, pode até parecer besteira, bobagem, levanta, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, mas esquece que por dentro é difícil para quem está passando, então até mesmo para buscar ajuda. Para buscar ajuda é complicado porque a pessoa não vê sentido. Então, se ela não vê sentido, para que ela vai buscar ajuda? Então, cabe à família ter esse entendimento, tanto se caso precisar de ir para o hospital, ter esse olhar humanizado para essas pessoas. E relacionado a substâncias e transtornos aditivos, uso de drogas e álcool. A pessoa ela já tem esse problema, já tem esse fator de risco. Aí junta com álcool, com drogas, então drogas alucinógenas e acabam cometendo, porque assim, quer ajuda, quer pedir socorro, mas não sabe como. Então acaba vendo um refúgio no álcool, nas drogas e acabam, por fim, consumando o ato. E a morte ela é um processo natural da vida. A gente aprende desde sempre que a gente nasce, cresce, se reproduz e morre. Esse é um processo natural da vida. Isso aí a gente aprende desde de sempre. Nasceu, a gente já tem isso na mente, desde da alfabetização, enfim, até a fase adulta. E o suicida, ele não quer agilizar esse processo. Ele quer acabar com o sofrimento dele, a dor que ele sente. Muitas das vezes pensar, ele quer acabar logo com a vida, mas não, ele quer acabar com o sofrimento. Muitas das vezes, assim, para a gente que está de fora, pode ser uma coisa assim simples, uma bobagem. Mas para quem está dentro, quem passa por isso, que sabe a dor que é. Para ela,
acabar com a vida, isso é muito sério, é muito delicado, porque pessoas, a gente vê nos noticiários, pessoas que têm tudo, que fala, nossa, como é que uma pessoa pode acabar com a vida se ela tem tudo? Se ela tem uma vida estável, tem um bom emprego, tem uma renda, tem uma casa, e enquanto pessoas vivendo em situações de rua, assim, de situações de miséria, e estão vivendo, e a pessoa que tem tudo não faz isso. Então, é aquilo de não julgar, e sim acolher. O luto tem fases. Começa pela negação, de se negar que aquilo está acontecendo, e para pessoas religiosas, e pergunta por que eu fiz para merecer isso. Pessoas religiosas coloca Deus também, por que Deus fez isso, entre de outras religiões também. Enfim, é essa negação, de negar o que ocorreu. Aí após, tem a raiva de se culpar, de por que isso aconteceu, isso não era o correto, porque aí acaba se culpando pelo que aconteceu com a pessoa. Aí vem a barganha, que começa a negociar consigo mesmo, começa a meio que entender o que aconteceu, começa a cair em si, de entender por que isso aconteceu, como. Aí logo vem a depressão, que a depressão é ficar isolada, ela acaba se isolando, e isso já é um sinal de alerta, porque a pessoa ela cometeu o ato, e quem ficou, aí tem esse isolamento, aí fica depressivo e acaba, a gente pode citar também casais que perdem seus cônjuges e não vê um fim nisso, não vê uma saída, a não ser a morte, eu vou me juntar a ele ou a ela, enfim, e depois tem a aceitação. A aceitação é você aceitar que houve o fim, de que ela, para os religiosos, que ela está num bom lugar, que ela tem que ela está melhor agora, vamos dizer assim, né? Que ela finalizou a vida dela, mas ela não. Vamos seguir a vida porque ela seguiu, então agora eu vou seguir com a minha vida. E uma frase que eu gosto bastante de Freud, que é o desânimo profundamente doloroso, uma suspensão do interesse pelo mundo extremo, uma perda de capacidade de amar, inibição de toda atividade e de um rebaixamento do sentimento de autoestima, e que se expressa de autorrecriminações, autoinsultos, até chegando até a expectativa delirante de punição. Ou seja, o paciente ele tem essa baixa autoestima, esse autoinsulto, e ele acaba se punindo com isso, com essa dor. A dor é tanto que ele acaba se punindo com a morte, vendo que não há mais fim, não tem mais uma solução para essa dor, que acaba levando o fim da vida. Os papéis dos profissionais de saúde de extrema importância para o atendimento, tanto nas emergências, como na terapia intensiva, na oncologia, nas clínicas, papéis tanto para todas as áreas, como assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, técnicos, médicos, até educadores físicos. É necessário ter esse acolhimento, esse olhar humanizado, olhar para o paciente, olhar para a dor dele, entender por que ele fez isso. Ele não fez isso simplesmente a gente não pode julgar o paciente. Ele fez porque ou é maluco, e a gente acaba julgando as pessoas que eu já presenciei várias vezes na emergência, pacientes que não
não efetivam, assim, não usam medicações não de forma efetiva e falam, nossa, ele não foi capaz nem de se matar direito. A gente não pode dizer isso, porque a pessoa, o indivíduo ele já está nesse sofrimento. E a gente ainda julga ele já está no sofrimento, ainda julga que ele ainda não foi capaz de acabar com a vida. Isso é muito sério. A gente não pode simplesmente julgar ele. A gente tem que acolher e entender. E entender, tratar, se for no área hospitalar, tratar aquele paciente do caso da ingesta de medicamentos ou venenos ou autoagressão, tratar daquele paciente, encaminhar para o profissional responsável, para um psicólogo, psiquiatra, se for necessário, para uma clínica, para uma internação, para que ele possa se redescobrir e ter o tratamento, receber o tratamento correto. E não julgar, simplesmente chegar a mais um doido, sendo assim, bem vulgar, assim, mais um doido tentando acabar com a vida porque terminou o relacionamento, porque não tem emprego, porque não consegue emprego, não é capaz. A gente não pode julgar. A gente tem que acolher, entender, conversar e mostrar para ele que há uma solução. Tem como cuidar, tem como a gente acabar com esse sofrimento, amenizar até com que ele entenda que a vida tem suas fases e ele consiga vencer essa fase. E se eu encerro minha fala, assim, agradeço pela oportunidade. Eu estou aberta a responder as perguntas e agradeço mais uma vez.